Alô, Flávia de Oliveira. Alô, turma bonita que está sintonizando a gente. Fátima de Araújo, obrigado pela audiência. Vão mandando seus recados. Alô, 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 amiga Letícia Vasconcelos, de Senador Camará. Abraço grande. Alô, Ana Figueira de Souza. Alô, Ana. Um abração. Muita gente aí vendo a gente nesse momento que estamos numa sexta-feira, um dia bonito aqui no Rio de Janeiro, né? Na verdade, é um dia de inverno, mas o Rio de Janeiro praticamente não tem inverno, né? De vez em quando é que dá um friozinho, mas não é aquele frio que a gente sabe. A Corina Silva, bom dia, meu querido amigo Fernando Sérgio, coloque meu nome na sua oração, está colocado. A gente tem um livro aqui, na hora da oração, esse livro já está anotado o teu nomezinho, tá bom? Um abraço grande a todos vocês e muito obrigado. E vamos começar a comentar as coisas do dia de hoje, as coisas que estão acontecendo, né? É um prazer muito grande, né, poder falar delas. É coisa mesmo de radialista, coisa de jornalista, né? E eu estava pensando como é difícil, às vezes, a pessoa ficar isenta, né, a nível de notícia, a nível de informação. Alô, Denise Guzmán Silva. Olha, o meu amigo Cláudio Dutra, não é? O meu amigo Cláudio Dutra, que é o presidente da Rio Águas, me mandou um teaser que eu até coloquei na minha página do Facebook, dizendo que está graçando um boato aí de que o prefeito Marcelo Crivella teria digamos, financiado o filme do... Como é que chama o nome mesmo? Aquele pastor lá da Igreja Universal, o dono lá da igreja, sabe quem é? Daqui a pouco eu lembro. E dizendo que isso não houve, quer dizer que é boato que quem espalha esse tipo de boato está tentando denegrir. Na verdade, houve uma grita muito grande a partir da redução de muitas coisas, em função da falta de verba. Então, até aqui, o Marcelo Crivella reduziu de 2 milhões para 1 milhão a ajuda às escolas de samba, né? Então, o pessoal do samba está reclamando, está dizendo que não vai ter carnaval, a Ariesa diz que não vai ter, mas que espera negociar. Por sua vez, o prefeito Crivella diz que não tem retorno, que não pode ir além disso, não é? E outros que, obviamente, não são tão ligados ao carnaval, estão contra-argumentando, dizendo, mas peraí, então eu também quero financiamento, quer dizer, então por que, por exemplo, festa junina não tem um financiamento grande? Por que de repente, alguns empreendimentos privados também não têm financiamento da prefeitura? E no meio dessa briga de foice, por assim dizer, até se resolver, até ver o que será feito, surge uma esperança por parte da hotelaria. Alguns representantes dos grandes hotéis do Rio de Janeiro estão afirmando que realmente digamos assim, podem financiar parte do carnaval. E há uma vertente natural para esse caminho, né? Porque estavam as escolas de samba na chamada zona de conforto e agora vão ter que buscar, vão receber uma doação de 1 milhão, que não é qualquer ONG, não é qualquer um que recebe, mas não vão receber os 2 milhões que estavam acostumados, vão ter que correr atrás. Eu imagino que, obviamente, não vai deixar de haver o carnaval. Abraço para Marion Duarte, bom dia, Marion. Samira também está mandando um abraço. O Sérgio Solon Santos, obrigado, Sérgio Solon Santos. O Marion, hoje, por favor, avisa até o Fernandinho, se for o caso, hoje eu vou botar aqui a Lu Fogaça e também o conjunto Cartola de Noel na parte musical, entendeu? Eu achei, vou botar para o pessoal ver, porque ontem eu elogiei muito e hoje eu queria mostrar para o pessoal. Olha só, o nosso Sérgio Solon Santos está nos vendo lá da Argentina. Que bom, imagino que você esteja apreciando a bela capital de Buenos Aires. Bom dia, Sérgio, tudo de bom, aproveite bem e que os argentinos, de um modo geral, nos recebem muito bem, não é verdade? Um abraço grande, querido. Muito bem. E aí, voltando ao assunto, né, que nós estamos falando, então surge uma série de boatos, porque é aquela história. Eu estou equidistante porque eu não pertenço a nenhum partido político, né? Então eu não posso dizer para você que eu vou tomar este ou aquele partido, mas eu posso dizer para você, alô Marcos Fluminense, que eu sou a favor do radialismo limpo, eu sou a favor do jornalismo limpo, né? Você não pode se apropriar de uma frase e botar em outro lugar.
E hoje eu recebi uma informação vinda do secretário de Meio Ambiente e Conservação do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Teixeira, que disse assim, olha, eu não acredito, ou por outra, é inacreditável. A TV Globo pegou uma resposta minha com relação a um bairro que já estava gravada e botou num outro bairro, como se fosse a resposta do outro bairro, né? É um negócio absurdo, isso é o cúmulo do comodismo, para não dizer que haja má fé, não é? Porque é aquela história, infelizmente, se você não tiver consciência de que cada autoridade tem uma resposta para um determinado assunto, porque senão veja você como uma coisa problemática. Alguém vem gravar uma entrevista comigo, né? Então você te pergunta, o senhor vai à feira? Eu vou dizer, sim, eu vou à feira. Então essa é uma resposta. Aí digamos que alguém suspeite que eu vá num lugar de baixo nível, né? Então pergunto, o senhor vai num lugar de baixo nível, mas não me entrevista. E aí bota a resposta, sim, eu vou. E o espectador é enganado. E a pessoa que é entrevistada também é enganada. Então é um cochilo inadmissível em toda e qualquer rede, seja de rádio, de televisão ou mesmo de comunicação. Então é preciso ter muito cuidado, porque quando eu vi esse teaser, que eu chamo de teaser, porque na minha época era assim, eu não sei como chama hoje, é aquela como se fosse uma pastilha que você bota, né, e que as letras ficam maiores no Facebook. Quem é do Facebook sabe do que eu estou falando. Maria da Graça Zatti, fiquei sabendo que estava frio aí anteontem, né? Abraço para você, querida, aí no Rio Grande do Sul, tchê. Muito bem. Santa Catarina, perdão, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, mas também é fria, né, de vez em quando. Mas acontece o seguinte, então, eu fiquei sabendo que está havendo essa situação, porque é aquela história, se eu quiser esculhambar qualquer pessoa sem razão, eu não vou ter ética, não é mesmo? É fácil, você entrar na minha casa e você buscar defeitos, é natural, e deve haver, e com certeza há, porque por mais tempo que você tenha, imagine você numa casa grande, né? Você tem uma casa grande, né? E a dona de casa sabe o que é isso, que a dona de casa está o tempo todo trabalhando, está limpando e tal. Aí chega uma visita e descobre que houve um pozinho, uma coisa qualquer, pó no bom sentido, hein, gente? Que ficou assim no canto, meio que jogado, que ela varreu, fez aquele montinho, mas aí começa a dizer, pô, mas é terrível, aí fotografa e bota. Então, agora imagine a cidade do Rio de Janeiro, não é? Claro que ela tem mazelas, claro que nenhum governo, por melhor que seja, num período de 4 anos, vai consertar todas as mazelas do Rio de Janeiro. Não dá. Outro dia foi apresentado aqui um senhor de uma determinada comunidade, numa reportagem de uma determinada televisão, em que ele dizia, pois na nossa comunidade é um problema, porque sempre que o rio enche, a água invade a casa. Acontece o seguinte, aí quando você está vendo a reportagem, você vê que as casas foram feitas à beira do rio praticamente, a 5, 6, 7 metros do rio. Então errou a autoridade que permitiu isso há muitos anos atrás, com certeza, errou a autoridade que manteve isso e erra a autoridade que ainda mantém isso. Mas como você retira todo esse povo? Como que você faz? É o grande desafio das favelas. Como é que você faz as grandes vielas das favelas? Essa é que é a verdade, não é? Até o nosso Eliseu Pacheco falou, Eliseu, estou aguardando você, querido. Agora não dá para atender o telefone porque eu estou, na verdade, fazendo o programa, né? Um abraço para ti. Eu sei que ele ficou de aparecer, ele deve estar dando algum problema. Quem deve estar chegando aí, que você ouviu a campainha, na verdade o interfone, deve ser o professor Gemuel Oliveira, que vai participar hoje do programa com a gente. Vamos tomara que o Eliseu não tenha perdido o endereço e apareça, né? Alô, Icleia Cardoso de Queiroz, que está assistindo a gente também. Então é aquilo que eu digo para você, quer dizer, sabe, as pessoas começam a fazer campanha e fazer a cabeça dos outros. Então é preciso ter muito cuidado, porque a ser verdade, a informação que o Cláudio Cunha me passou, perdão, não é o Cláudio Cunha, Cláudio Dutra, desculpe a falha da troca do nome, que o Cláudio Dutra passou, que é um homem de responsabilidade, que é presidente da Rio Águas,
não é fato, nosso Cirilo Reis chegando aí também, que maravilha, não é fato que de repente a Lili está recepcionando o Cirilo Reis, você sabe que ele é um grande comunicador da Rádio Nacional, né? E que hoje vai participar também do programa. Um abraço para a Icleia Cardoso de Queiroz, que está assistindo a gente. Mas então, essa verdade, quer dizer, esse boato que foi espalhado, agora eu me lembrei do nome do homem, de que o prefeito Crivella havia financiado o filme do Edir Macedo, não procede. Quer dizer, então é maldade pura, né? Independentemente de você gostar ou não gostar do prefeito atual. Não é? A gente não está aí tomando partido, apenas dizendo o cuidado que se tem que ter quando se lê uma notícia na internet. Ainda ontem mesmo, com relação ao que o Rubens Teixeira mandou para mim, ainda ontem uma amiga querida, olha, Marion Duarte, estou falando para você se lembra? Você falou, pois é, eu vi uma resposta do Rubens que não corresponde, que eventualmente poderia ser uma mentira, uma coisa assim, né? E não foi. E ele me deu a informação. E qual é a informação? Ele deu uma resposta com relação a um bairro e, de repente, a edição lá da TV Globo, essa é a acusação que ele coloca, a edição da TV Globo pegou por comodismo ou por má fé, aí fica complicado, pegou a resposta que ele deu e colocou como se ele tivesse respondido por outro bairro. Então isso é muito grave. Não é? Isso não é jornalismo, isso não deve ser feito no jornalismo. Você não pode se acomodar. Gessé Reis está assistindo a gente, obrigado Gessé. José Romário de Andrade também está assistindo a gente. Então esse tipo de coisa a gente tem que denunciar aqui, seja contra quem for. Não é? Seja a favor do Crivella, contra o Crivella, seja... Olha o querido Apolinho Washington Rodrigues, que maravilha, querido. Abraço grande, obrigado pelo carinho da audiência, Apolinho, que brilha nas tardes do rádio brasileiro, né? Alô, Corina Silva, o cão... Não, ela não é brava, Corina, é uma cadelinha, é uma cadelinha de 15 anos. Ela é chata mesmo, mas é a nossa cadelinha querida. Então é isso que eu estou falando, quer dizer, o cuidado, porque às vezes você lê alguma coisa, há pouco eu recebi uma denúncia dizendo que estão se apropriando os hackers de determinados sites ou de determinados Facebooks e colocando mensagens que não são nossas. Então, você não sabe, mas a pessoa que lê lá de fora, puxa, peraí, o Fernando está fazendo isso, o Cirilo está fazendo aquilo, o professor Gemuel, que está chegando aí, está fazendo alguma coisa. Não, não é verdade. Então é preciso tomar muito cuidado com tudo que se lê na internet. Porque imagine você, se uma rede de televisão de responsabilidade é capaz de pegar uma resposta que o Rubens Teixeira deu antes a respeito de um outro rio e botar essa mesma resposta para ilustrar uma outra resposta que eventualmente faça com que você pense que a pessoa esteja mentindo, é brincadeira, né? Nosso Washington, que bom, Washington Rodrigues, grande flamenguista, dizendo: você é um guerreiro do rádio, bola para frente. Valeu, querido, sinto muita saudade de ti, viu? Abraço grande. Corina Silva, né? Rindo até da cadelinha. Então eu acho que esse cuidado tem que ter. Procure ouvir comunicadores responsáveis, procure ler e entender qual é a linha deste ou daquele veículo de comunicação. Alô, Marcos Frederico assistindo a gente, querido amigo Marcos, fiquei feliz com o teu progresso aí, viu? Abraço grande. Conceição Santos dando bom dia também. Então, meus amigos, é isso que eu falo, quer dizer, a gente tem que ter esse cuidado, né? Agora, comentando um outro assunto, eu estava vendo aqui na Folha de São Paulo, que eu acordo bem cedinho e vou me abastecendo de notícias para poder falar com você aqui, para você sair de casa bem informado. Renato Gasparini, abraço grande para você. Então a Folha de São Paulo diz assim: Temer dá vexame lá fora. Aí eu falei, meu Deus do céu, que tipo de vexame que o Temer está dando lá fora? Aí fui ler a notícia, e aí descobri
que ele levou. Samira, a porta aí, por favor. O Cirilo vai abrir, deve ser o nosso querido Gemuel. Isso aqui é um programa caseiro, entenda isso. É um programa inédito desse ponto de vista. Mestre Gemuel, já conhece o Cirilo Reis? Eu vou conversar com essas duas pessoas chegando aqui. Meu Deus do céu. Olha só, esse momento é importante. Alô, Cirilo Reis, bom dia, querido. Bom dia, Fernando. Comunicador da Rádio Nacional. Alô, mestre Gemuel Oliveira, seja bem-vindo, querido. Bom dia a todos nós. E a Lili hoje está agitada, ela está ficando sem vergonha. Deixa eu dar um bifinho para ela, que aí acalma, que a Corina falou assim, ela tá brava. Aqui, Lili, aqui, Lili, ó, aqui, sou. Ela tá velhinha, vá à vontade, querido. E às vezes ela não enxerga direito, entendeu? Esse é que é o problema. E ela tá velhinha mesmo. Então, o Sérgio Solon Santos está dizendo, Washington Rodrigues, muito bom te ver por aqui, que maravilha, é verdade. Enfim, as coisas vão se caminhando, né? Não sei nem se me expressei certo, vão caminhando melhor. O se não tem aí não, se foi exagero da minha parte. O Sérgio Barcelos, bom dia Fernando Sérgio, um bom dia para a Lili, tá legal. E o detalhe é o seguinte, aí voltando à história do Temer, o Temer levou uma chamada da primeira-ministra da Noruega, sabia? Ele chegou lá e a mulher foi fazer o discurso, e a mulher falou assim, o senhor tem que olhar com cuidado, tomara que a Lava Jato resolva os problemas da corrupção no Brasil. Você já imaginou a cara de sem graça? Meu Deus do céu, não? Vilma Mello assistindo, Cristina de Aguiar Sodré também está assistindo. Eu quero também mandar um abraço para as Carmelitas Calçadas de Juiz de Fora, e em particular para a Ana Zerotini dos Reis, minha conhecida de muitos anos, que vai fazer com as Carmelitas Calçadas. O que é isso, Carmelitas Calçadas? Na verdade, existe um colégio em Juiz de Fora, que na época que eu estudava na Academia de Comércio, que hoje também tem universidade, essa coisa toda, e a Academia de Comércio era só de homens. E havia o colégio Nossa Senhora do Carmo. Esse colégio, que a gente chamava de Colégio do Carmo, era só de mulheres. Hoje, os dois colégios são mistos. Pois bem, a turma da Ana Zerotini dos Reis está fazendo 50 anos de formação. Que maravilha, não é isso? E aí, para minha surpresa, ela me escreveu através do Messenger. Ela me escreveu, olha o Marcos Frederico aí, bom dia Fernando, Eliseu Pacheco tenta contato, mensagem no privado. Ok, valeu amigo. Alô Sueli Loureiro, abraço grande para você. Mas aí, querido, então a Ana ligou para mim, que não ligou, ela passou um messenger para mim e falou, Fernando, nós estamos fazendo 50 anos de formados. E as meninas, porque eram todas meninas à época, gostariam que você desse um testemunho dessa época que nós vivemos na cidade mineira de Juiz de Fora. E aí, com muito prazer, eu dei o testemunho, contando que naquela época, imagina você, eu em colégio de padre, elas em colégio de freiras, e obviamente quando a gente viu uma menina era um espanto, porque a gente só via homem, as meninas só viam meninas. Hoje os colégios são mistos, Então eu quero mandar um grande abraço para o Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Juiz de Fora, e dizer que eu fiquei muito honrado de poder escrever alguma coisa sobre as meninas hoje, senhoras que estão aí complementando 50 anos de formatura. Um abraço para Portugal, para o meu querido amigo, professor Jorge Trigo. Eu já falei com o Jorge Trigo. Jorge é um dos principais intelectuais de Portugal, é uma figura exponencial, vive editando livros, apresentando livros. Recentemente eu vi uma apresentação numa cidade muito interessante, que é uma cidade lá de Portugal, Entroncamento, que é o nome dessa cidade, e um livro que foi lançado sobre as pessoas que trabalham nas ferrovias portuguesas, E aí, reiterando para você que a nossa Thaís Matarazzo deve estar chegando aí, conforme falei, no dia 26, Thaís, que é proprietária, nossa amiga pessoal, proprietária da editora Matarazzo, está chegando para lançar vários livros de interesse em Lisboa. E se Deus assim o permitir, até o final do ano, ou no mais tardar em julho, eu estarei por aí. Um grande abraço, depende de uma série de fatores ainda que eu estou cuidando por aqui. Tá bom, querido? Grande abraço, professor Jorge Trigo. Mas olha, meus amigos,
eu queria trazer para vocês, fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco o professor Gemuel Oliveira, daqui a pouco o nosso querido Cirilo Reis, comunicador da Rádio Nacional, nosso amigo de muitos anos. Hoje o programa promete. Mas eu ontem elogiei, recebi aqui a Marion Duarte e recebi a banda Cartola de Noel, com a Lu Fogaça. Uma das melhores bandas de samba, digamos assim. Na verdade, é um pessoal fantástico. Tem cavaquinho, tem violão, obviamente, percussão, né? Alô, 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 Tangerina, né? O grande Tangerina. Então nós vamos ouvir esse talento que agora é a cantora da banda do nosso querido Fernando Fontes, que é a Cartola de Noel. Nós vamos ouvir o show, que eu vi esse show ao vivo, na sala de Baden-Powell, com essa extraordinária cantora. Aliás, a Marion Duarte foi lá como convidada, deu um banho, vocês sabem, mas deu um banho porque ela é muito talentosa, né? E a Lu Fogaça, ela deve estar em Leopoldina, né? Essa câmera está um pouquinho alta, eu vou baixar ela aqui, porque senão não vai dar. Agora sim. Então, o que acontece? Olha só a qualidade desta banda, minha gente. Vamos aqui abrir tudo direitinho, que é para você ver com a melhor qualidade possível. Olha só, então nós tivemos aí, como eu falei, né, essa banda espetacular. Vamos com a Samira agora, na Palavra Amiga, lembrando a você, né, que, alô você de Leopoldina, esse grupo que eu apresentei, o Cartola de Noel, vai estar chegando aí, a Samira vai estar em Leopoldina, nos próximos dias, hein? Cuida de saber o dia certinho. Alô para Metaleiro Apaixonado, eita nós. Muito bem, Samira, lembrei da Paula Ranieri, que trabalhou muitos anos comigo aqui. Qual é o papo do dia de hoje, do nosso ouvinte, do nosso espectador? Fernando, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. A pergunta é a seguinte, Fernando, eu ouvi falar que todos nós somos médiums, é verdade? A palavra médium, ela quer dizer meio de ser.
Eu acho que nesse sentido, sim, todos nós somos médiums mesmo, porque na verdade, mesmo aqueles que eventualmente não percebam esta realidade, você é medianeiro entre as coisas que te comunicam e aquelas que, na verdade, você pode comunicar, não é? O Washington Rodrigues dizendo que agora vai ter que sair, deixando um abraço, uma sugestão: use o latido da amiguinha peluda como sinal de hora certa. É o nosso Apolinho, sempre muito criativo, uma boa ideia. Olha a hora certa, e lá vem a Lili latindo. Então, nesse sentido que eu falo, e é rigorosamente verdade, né? A palavra médium do latim significa meio, né? Um meio de comunicação, eu diria, né? Então, quando, por exemplo, eu percebo uma palavra de sabedoria, digamos, quer do Cirilo, quer do nosso querido mestre Samuel Oliveira, eu, de uma certa forma, vou multiplicá-la, né? E no momento que eu multiplico, eu estou sendo meio de comunicação, eu estou sendo meio de publicação. Então é verdade. Só que há uns que desenvolvem mais e outros que desenvolvem menos, né? Essa coisa da mediunidade, ela não é só desenvolvida no espiritismo, não. Ela é desenvolvida de várias maneiras. Por exemplo, o padre, quando ele intui no altar, ele está intuindo as coisas todas que aprendeu e, eventualmente, até tendo a inspiração, como ele próprio admite, do Espírito Santo. Isso acontece, inclusive, com o pastor também, né? Então, essa é a realidade. O importante é que a pessoa se sinta à vontade, não é? Em cada momento que fizer, em cada coisa que fizer, e que ela siga aquele caminho que ela puder ficar mais à vontade. Isto colocado, muito obrigado aí pela sua pergunta, viu? Hoje eu ganhei o dia com esses amigos queridos que estão nos ouvindo. Alô, Eliseu Pacheco, não estou conseguindo falar contigo, querido. Marcos Frederico, explica para ele que durante o programa, na verdade, fica difícil de atender telefone, mas eventualmente, se ele por qualquer motivo perdeu o endereço daqui, a gente não tem problema, marcaremos outro dia, tá bom? Vamos à oração e depois à sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então nós tivemos aí o nosso momento de oração, não é? Lembrando a você que isso aí já é uma propaganda que eu não estou querendo, e nós vamos agora para a sala de visitas, como já falei, com os nossos queridos amigos. Samira, hoje nós temos visitas ilustres, né? Meu Deus do céu, né? Ele que é uma das grandes audiências do rádio brasileiro, nosso amigo de mais de 40 anos, né? Eu não falo isso porque nessa época você tinha uns 3 anos de idade, né? É verdade. Cirilo Reis, eu também. É A gente mente com uma convicção impressionante. Mas é mesmo. Bom dia, Cirilo Reis. Bom dia, Fernando Sérgio. Olha, eu estava ouvindo você falar agora há pouco que você estudou num colégio que só estudava rapazes e outro só estudava moças. E é verdade. Coincidência, em Ponte Nova também tinha colégio assim, era o Colégio Salesiano do Elveste, onde eu estudei, onde o João Bosco estudou, quem mais estudou lá também. Eu conheci os irmãos do Reinaldo, aquele atacante, que bacana. Quem mais estudou? Uma outra pessoa que você conhece muito estudou nesse colégio, Paulo Lopes. Olha o Paulo. Paulo Lopes estudou nesse colégio de padres salesianos. Era só rapazes. Os professores eram somente padres. É verdade. Só padres. Lá na academia, quando eu estudei, já tinha um ou outro professor que era, digamos assim, civil, né? Mas a maioria era padre. Os jesuítas. E tinha também o colégio Nossa Senhora Auxiliadora das Irmãs, que só meninas que estudavam. Só meninas. Só que tem que hoje do Elveste não existe mais. Depois começou a entrar professor comum, professor civil. Aí isso lá em Ponte Nova. Lá em Ponte Nova. E acabou o colégio. Rapaz, a Academia de Comércio se tornou uma universidade de primeira linha. O seu colégio progrediu e o meu faliu. E esse outro colégio que eu falei do Carmo, agora todos os dois se tornaram mistos. O bom dia, professor Gemuel Oliveira, nosso amigo querido, pastor evangélico, nosso querido amigo. O Gemuel, é uma tendência hoje, graças a Deus, as turmas mistas, né? É verdade. Chegou a estudar em colégio só de homem, não? Não cheguei não. É muito chato. Eu nunca estudei, agora já tive a oportunidade de estudar numa instituição católica, né? Sei. Eu fiz o meu mestrado em filosofia, fiz na Universidade Católica. Sei. E realmente, pelo menos na área de filosofia, eu garanto. As universidades católicas são realmente as melhores do mundo. Que coisa, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui, mas hoje eu estou diante de 2 grandes locutores. Quem então, somos aqueles que estão nos ouvindo, me perdoem porque eu não tenho a entonação, a impostação e nem a oratória desses dois. Nós estamos diante de um grande interlocutor, de um grande palestrante, de uma pessoa de grande sabedoria. Quando ele começou a colaborar com o meu programa, o programa deu um salto de qualidade. Eu devo informar isso. Ô Cirilo Reis, eu não queria falar em futebol hoje não, sabe? Uma que o meu Vasco não está bem das pernas, e outra, o que houve ontem? O Guerreiro desandou, fez 5-1, meu amigo. Flamengo, a cara de satisfação da Samira. Ô Fernando, o negócio é o seguinte, eu inclusive quando eu vinha para cá agora cedo, eu pensei, tá frio aqui fora, mas dentro da casa do Fernando Sérgio deve estar quente, então eu vou levar uma blusa por cima da minha camisa, a camisa que eu vim com ela. Olha só. Eu sabia. Não, mas outro dia eu te cobrei, porque o teu time havia mas ganhado. Mas aqui tá frio, eu fui obrigado a ficar com a outra por cima. Sei. Entendeu? Gemuel, você tem essa preferência por qual time de futebol? Se é que tem. Mas vocês escolheram a pior pessoa do mundo para perguntar sobre isso. Eu realmente sou um desentendido de futebol, mas é estranho, um brasileiro carioca. Mas gosta de algum tipo de esporte? Rapaz, eu infelizmente não tenho assim uma vocação esportiva, até me... Algo que te prende na televisão? Não. Basquete, vôlei. Eu gosto muito da parte de carros, de corrida. Eu sou um fã do Ayrton Senna, que infelizmente não está mais exatamente. E o futebol ele é uma paixão nacional, né? Sei. E eu sou um estudioso das pessoas, a sociologia, a inter-relação entre as pessoas, a própria psicologia me interessa muito. E eu acho o futebol uma força de expressão
com uma energia muito grande. Então, apesar de eu não entender do futebol, por exemplo, ele estava falando do jogo de ontem, eu sei que foi o Flamengo e o Chapecó, não é isso? Isso. Então, 5-1 pro Flamengo. Meu Deus, se você me perguntasse o resultado, eu não sei. Mas com certeza movimentos como aconteceram, por exemplo, com a torcida do Chapecó, o incidente, isso mobilizar a nação em torno daquela situação, realmente é um fator muito interessante. É engraçado, só que eu digo, Círio, engraçado que o Felipe, meu filho, que trabalhou com você uma época na Transpetro, o Felipe é exatamente como você. Se perguntar para ele, vai falar, não, sou vascaíno, mas ele não sabe quanto é que é o jogo, não sabe quem é quem, e nunca, já no caso o Bruninho, que é o mais novo, é o Rapa do Tacho, esse é apaixonado, né? Então tem dessas coisas. É verdade. O que é, Cirilo Reis, que você está ansioso aí para falar? Justamente, eu estou querendo a explicação do professor, ele falou que não entende a questão do esporte, mas o comportamento. Então eu gostaria, porque eu não entendo, eu sou um torcedor, mas eu não sou fanático. Imagina se fosse, né? Pois é, eu sou já um veio com a camisa do Flamengo debaixo da blusa. Mas eu não sou, sabe, o fanático é o seguinte, olha, eu gostaria de uma explicação, se pudesse, né? Vamos supor, o William Arão, há pouco tempo, era o bambambam, agora já começa a vaiar o garoto. Eu não concordo com isso. De repente o cara não está numa fase que não está legal. Quer dizer, o futebol, você hoje é amado, idolatrado, instantaneamente você é odiado, execrado. Né? E outra coisa, por que essas brigas no futebol? Por que uma pessoa brigar? Isso é terrível. Agredir a outra, matar a outra, espancar a outra por causa do futebol? Tem explicação, professor? Eu acho que, sabe, eu vou ousar falar a respeito disso, que é o seguinte: primeiro, o porquê dessa paixão, né? Essa paixão às vezes tão exacerbada que leva as pessoas até a uma situação passional, né? É uma emoção poderosíssima, né? Vivemos numa situação, num país que as pessoas procuram um canal para extravasar as suas emoções, os seus sentimentos e até mesmo as suas frustrações. A base, né, das torcidas, ela é formada pela população, das pessoas que são trabalhadoras, que são dedicadas, que são esforçadas, mas que também são extremamente atribuladas, né? Se você for olhar para a base de todas as torcidas, você vai ver que ela é composta, né, mais que exclusivamente por pessoas que são daquela classe de pessoas, como eu já disse, trabalhadoras, esforçadas, aquele pessoal que pega o trem, que pega o ônibus e que passa pelas agruras da semana toda. Ter uma oportunidade de extravasar emoções, e isso não acontece só no futebol não, tá? Isso acontece na religião, acontece em outros elementos, em outras forças que as pessoas extravasam. Quando é uma pessoa como vocês, que são simpatizantes pelo futebol, extravasa emoção no futebol. Quando é uma pessoa que é muito simpatizante da religião, pode extravasar na religião. Quando é uma pessoa que é simpatizante, por exemplo, do carnaval, da dança, extravasa nesses outros elementos. É uma forma de extravasar emoções. Quando você canaliza a tua emoção para ali, você também levanta seus ídolos. E os ídolos, ele tem uma vida muito curta. É verdade. Ela tem uma vida muito curta. Até porque é uma fantasia, né? É uma fantasia. Você não pode ser ídolo sempre. É uma fantasia, né? Exatamente. Isso acontece no rádio também. Acontece. Né? Se a gente não tiver cuidado, né? A gente que tem um nome divulgado demais, né? Eu estava agora vendo o Washington Rodrigues ouvindo a gente, fiquei muito feliz com isso. Claro. O Silvio Provenzano, o doutor Silvio Provenzano, que é participante da nossa sala de visitas. O doutor Silvio, ele é o comandante clínico do Hospital dos Servidores do Estado, é um dos maiores médicos do Rio de Janeiro participando. Aliás, ô Cirilo, eu queria mandar um abraço para o nosso querido doutor Pedro Cirilo, que hoje estaria aqui com a gente, porque hoje ele está assumindo a direção do Hospital Federal da Lagoa. Eu estou sabendo, Então eu fico muito feliz, porque é um amigo querido, né? É um amigo do Zico, seu ídolo, né? Mas ele é tricolor. Olha o nosso Eliseu Pacheco chegando aí. Eliseu, por favor, ali ao lado do nosso Cirilo Reis, não sei se você já conhece. O nosso Cirilo, deixa eu explicar, porque vocês estão conhecendo o Eliseu nesse momento, que é um amigo querido. Eliseu é um dos maiores locutores do rádio
que no início de São Paulo, quer dizer, um bom período em São Paulo, e que depois veio para a Rádio Tupi, e que naquele imbróglio do problema da Rádio Tupi, acabou dela saindo. Mas é uma das vozes também, ao lado do Cirilo Reis, da Rádio Nacional, é uma das vozes mais bonitas do rádio, e ao lado também do professor Gemuel, que é uma das inteligências mais brilhantes que a gente sabe, a nível não só de religiosidade, mas a nível também de exponencial de palestra. Eliseu, bom dia! Bom dia! Bom dia até para ela. Ela dá bom dia, não tem jeito. Eu já levei ali pro corredor, dei uma bronca nela, aí eu não fico olhando pro olho dela, não, porque se eu olhar pro olho dela, ela vai me pedir coisa. Tá certo. Como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, apesar dos pesares. É verdade. Eliseu, quanto tempo você passou na capital de São Paulo e quantas gravações você fez, mais ou menos? Você fazia muito comerciais, essa coisa toda, né? Eu fiquei uns 28 anos em São Paulo, trabalhei na Rádio Eldorado, que era uma rádio maravilhosa, na HBO. E eu acho que eu gravei mais de 3.000 comerciais por aí. Mais de 3.000 comerciais, não é? E você voltou aqui, veio pela primeira vez para o Rio de Janeiro de 3 anos para cá, não foi isso? 3 anos e meio, mais ou menos isso. Qual é a diferença que você sentiu? Não de dinheiro, que eu sei que lá você ganhava mais, mas a diferença de São Paulo para o Rio. É qualidade de vida, toda qualidade de vida. Você acha que aqui tem melhor qualidade? São Paulo é terrível, São Paulo é terrível. Tem dinheiro, tem trabalho, 80% dos comerciais gravados são lá. Vem de lá, Dublagem. são lá. Dublagem eu nunca fiz, mas... Assim, vai lá também. Sei. Só que você não enxerga o céu. Onde você estiver, não é só no centro porque da cidade. é difícil para tudo quanto é lá. Onde você estiver, você não enxerga o céu. É trânsito, é barulho. E Até que eu morava em Atibaia. Em Atibaia. Fica 1h30, né? Não, 60 quilômetros, 60, meia hora. E ia todo dia para São Paulo. Que bacana. Agora o Rio é outra coisa, né? O Rio você tem a praia aqui perto, você tem o pessoal mais alegre, é mais aberto. É verdade. De todos os morros, né? Não permite aquela concentração de edifícios, essas coisas. O Lorimar Ferreira está te mandando um abraço, nosso querido Lori. Grande Lorimar. Né? Jair Chevalier está nos vendo nesse momento. Tudo rubro-negro. É verdade. Não começa a provocar, não, que eu vou te desconvidar desse programa. Brincadeira, é claro que eu estou brincando. Ô Cirilo, esse momento que a gente vive, hein, Cirilo, você acha que o rádio está encolhendo ou está melhorando? Olha, ô Fernando, o rádio, sei lá, mudou muito e ainda está no processo de mudança, né? Você vê que eu me lembro, por exemplo, em janeiro de 76, quando eu entrei no Sistema Globo, eu fui para entrar na Globo, mas eu acabei indo para o Mundial, fazer férias do Edmo Zarif. Fomos juntos, né, nessa época. E eu me lembro que o Jaime Azulay me chamou, falou, Cirilo, você que hoje está com o Papai do Céu, é né? Verdade. Saudoso Jaime Azulay. Falou, Cirilo, você tem uma voz boa, você fala muito bem, Cirilo, mas você tem alguns problemas. Olha, procura uma aula de interpretação e tal, para você não impostar. Solta essa voz sua, porque eu vi que aquele vício do interior de Minas, rádio, não sei. Aí solta essa voz, sua voz já é boa, natural, não precisa de você impostar, sabe? Fazer isso que você faz com sua voz. Aí eu fui estudar com Urbano Lois, ator Urbano Lois. Aí eu fiz vários cursos, extensão vocal, aquela coisa toda, interpretação. Hoje não tem nada disso. Hoje, meu irmão, hoje qualquer um vai pagar no microfone e fala. É uma pena, né? Você via um Globo no ar, lido por você, Modéstia à parte lido por mim, lido pelo Bianchini, né? Você via um Eliseu Pacheco, né, na Rádio Eldorado de São Paulo, e lamentavelmente, de repente, acharam que qualquer um pode ler e tal. Os profissionais preparados, assim, dessa maneira, estão em extinção. Professor Gemuel, o amigo nas suas andanças tem visto essa diminuição de qualidade na comunicação, tem observado isso, até, digamos assim, entre as igrejas, no caso do senhor que é pastor? Tem sim, Fernando. Agora, eu sei que eu estou aqui entre expoentes da rádio, inclusive, Fernando, eu não sei se você sabe, não sei se eu já participei para você, eu sou locutor de rádio há mais de 20 anos. Que bacana. Só que eu não sou um locutor como vocês, assim, com esse público, né, de milhões de ouvintes.
Eu todo sábado tenho um programa de rádio, todo sábado pela manhã. Em qual rádio? Rádio Continental. É uma rádio evangélica. Rádio Continental. Rádio AM evangélica. Você sabe que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira rádio que eu trabalhei foi a Continental. Foi a Continental? Foi a Continental, que não era evangélica na época, e que era na Lapa, ali perto do Clube Democráticos. Hoje ela é em Madureira. Que bacana. Agora, eu queria falar sobre esse assunto, eu acho muito interessante. E acho que ele é mais abrangente do que a gente focar no rádio. O rádio é um meio de comunicação extremamente poderoso, né? Eu acho que ele não vai acabar, ele vai se transformar. E já está se transformando. Mas eu tenho um caso para contar, um case, que é o seguinte: quando o cinema mudo era o único tipo de cinema que existia, tinha um ator, não sei se vocês já ouviram falar dele, nós não vivenciamos esse tempo, Sei. era o Tom Mix. E ele era um astro do cinema mudo, ele era um galã, ele era assim, o ícone do cinema mudo. Só que quando entrou o cinema falado, ele tinha um problema de voz, a voz dele era muito fina. E aquele galã, que era um cowboy, tipo um John Wayne da vida, com aquela voz fina, criou um problema no público dele e rapidamente ele foi perdendo o seu estrelato, deixou de ser o galã. E o rádio, eu acho que está acontecendo coisas muito semelhantes. O rádio é uma mídia, e as mídias agora passaram a ser multimídia. Interligadas. Exatamente. Você hoje assiste um programa de rádio, e eu já assisti você várias vezes, ouvindo você na rádio, e ao mesmo tempo te vendo na internet. Na internet. Você lembra? Você no estúdio Isso. lá, e a gente, né, isso é muito comum hoje em dia. Olha, você pode acessar o nosso programa de rádio através do www. Aí, aquela pessoa que antigamente a gente não sabia quem era que estava por trás daquela voz, agora também é um personagem, ele existe, ele é concreto. E agora a aparência faz diferença, a roupa faz diferença, a postura faz diferença. De repente vocês, como locutores, poderiam ir de bermuda num programa sério, porque ninguém sabia o que estava ali por trás. Né? Mas agora já não pode mais, porque estão sendo filmados. É verdade que o rádio se popularizou e pessoas que não têm a formação de um radialista, a tradição de um radialista entrou. Eu acho que hoje, Fernando, o que mudou no rádio é que não tem muito mais a importância de quem está falando, mas o conteúdo do que está se falando. Exatamente. Hoje, o cerne da questão é conteúdo. Inclusive, grandes redes de televisão, elas estão com seus dias contados, porque o conteúdo delas não está mais atendendo ao público que ela atende. E outras que antes eram secundárias estão ganhando projeção porque estão se preocupando com o conteúdo. Concordo plenamente. Por falar em conteúdo, tá aí, ó, nosso Eliseu Pacheco, né? O Eliseu, é uma arte fazer chamada de rádio, né? Porque eu gostaria até de falar isso pelo seguinte, porque há níveis e níveis. Há o comunicador, há o locutor, né, noticiarista, e há o chamadeiro e aquela pessoa que passa credibilidade a nível de propaganda. Mas houve também, está havendo também, uma invasão muito grande de atores nessa área, né? E isso qual é o comportamento do locutor para fazer face diante dessa constatação? Fernando, o problema é o seguinte, como eu estava falando, antigamente você ter uma voz grave era uma dádiva. Hoje está virando até um pecado isso. Porque há uns 10, 12 anos atrás, os criativos de agência, por exemplo, eles resolveram que seria tudo faladinho, normal, corriqueiro, como se fala. E se perdeu muito, porque um comercial, por exemplo, de carro, de avião, de aviação, a voz grave, aquela coisa, dava a segurança para o cara de que o avião não ia cair. Tem um lado lado psicológico, que era uma coisa sólida, etc. E tal. Hoje você vê cada coisa no ar que, me desculpe, ele está falando em conteúdo, mas o conteúdo está cada vez pior, porque mesmo na música, o que você vê hoje de música? Umas letras imbecis, né? Horríveis, que só tem um ritmo e aquele ritmo é parecido uma com a outra, e as pessoas compram isso. A publicidade perdeu a criação, perdeu o humor, a criatividade. Hoje eles põem, você vê, 70% dos comerciais é um ator, uma atriz, um jogador de futebol que vai ali e fala umas palavrinhas e acabou. Quer dizer, você acha que a Gisele Bündchen usa aquele
shampoo que ela faz propaganda, claro que Ela não. usa o dinheiro do shampoo. Aí, Com absoluta certeza. Como é que a pessoa vai... Pô, estou usando esse shampoo só porque a Gisele Olha, usa. deixou Claro, os não, meus não cabelos usa. sedosos. A Xuxa vai passar no corpo aquele óleo, pelo amor de Deus. O João Mossoró, nosso João Mossoró, está mandando um alô lá do Rio Grande do Norte. Fernando, estou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço ao amigo. Estamos apresentando nas festas juninas em Mossoró, o Trio Mossoró. Um abraço para ele. Já esteve aqui conosco e vai estar de novo também. Concorda com o que disse o nosso Eliseu Pacheco e com o que disse o Jamuel com relação a conteúdo, Cirilo? Eu concordo em parte, Fernando. Concordo sim, porque a questão como eu disse, dos comerciais hoje não tem mais campo para o locutor fazer comercial. A gente gravava bastante, acabou. Agora o ator, inclusive no mundo da dublagem, os dubladores reclamam muito, Fernando. É porque uma dublagem estava 60 por hora, uma coisa assim, R$60 por hora, e o dublador tem que ralar para fazer o salário. Tem que, inclusive, entendeu? Fisicamente mesmo, de um lugar ao outro. Para ganhar isso aí. Agora, quando vamos supor, vem um desenho da Disney, aí chama um medalhão. Aí chama lá um medalhão que nem sabe dublar, eles dão uma trabalheira danada para fazer aquele trabalho, porque ele não sabe dublar. Chama o Marcos Palmeira, por exemplo, não sei se sabe dublar ou não, me lembrou o nome agora, famoso, Marcos Palmeira. Aí aparecem as chamadas, filme tal dublado por Marcos Palmeira, e sabe quanto ele leva, Fernando? É coisa de $50 mil. E o dublador comum, se fosse dublar aquele filme, ganharia R$60 por hora. Quer dizer, é uma distância quilométrica, não é? É verdade. Pois é, muito... Agora, quanto a essa mudança na comunicação, isso aí está no dia a dia, não tem jeito, é um caminho sem volta. Você vê que a apresentação, o jornal da televisão, quem lia o jornal? Locutores chegavam lá, locutores mesmo preparados. Agora não, agora o repórter vai vai lá e lê. E o que é pior, porque antigamente a gente aprendia inglês, aprendia pronúncia de francês, aprendia francês de alemão, né? Se não soubesse, perguntava. E agora não. Não vou nem citar um fato ocorrido na rádio recentemente, que uma menina pegou e para falar exatamente o que tinha que falar, disse Washington Post, que era o Washington Post. Ela leu como se escreve. Quer dizer, custava, meu Deus do céu, recém-saída da faculdade, pergunta para alguém que a pessoa informa. Eu já ouvi Faxim. O ministro Faxim. Ministro Faxim, é verdade. O meu caro Jamuel Oliveira, o Ricardo Felipe Guilherme, está agradecendo por eu manter o programa, não há de quê, imagine. O Lenca Fatioli mandando um abraço. E eu queria saber de você o seguinte. Nosso Jamuel hoje está até participando de uma forma mais à vontade, digamos assim, um pouco meio longe da expertise dele, porque ele é consultor de negócios, né? E como é que é isso? Essa consulta, se alguém nesse momento, né, se predispor a saber de fazer um negócio novo, qual é a orientação no momento de crise? Fernando, eu queria... antes de responder essa pergunta, tomar a liberdade de complementar o assunto anterior, porque ele é muito interessante. Eu gostaria até de sugerir que você fizesse um programa sobre conteúdo e talento. Vamos fazer isso. Tá aceita a colocação que foi feita anteriormente, quando eu fiz a referência ao conteúdo, é o seguinte: a psicologia social e a sociologia, ela não sabe compreender se foi a mídia que formou o mercado ou foi o mercado que transformou a mídia. O fato é que o mercado hoje mudou, né? Então, o que se consome hoje? O que se consome hoje não é a mesma coisa que se consumia no passado. Isso também tem a ver com informação. Sim. Nós que somos de uma geração um pouco mais antiga, digamos assim, a gente é crítico em relação ao que é consumido hoje. Mas o fato que o conteúdo que tem hoje aí, que as pessoas estão consumindo, não é um produto que talvez me agrade, mas agrada a maioria. E se eu quero continuar no mercado, agora eu estou falando como consultor de negócio, eu tenho que procurar um nicho de mercado. Porque senão eu vou ficar ultrapassado, eu vou ser o Tom Mix, eu vou sair do mercado. Claro. Eu posso ser locutor, eu posso ser ator, eu posso ser jogador de futebol, posso ser o que eu quiser. O jogador de futebol, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. O jogador de futebol, antigamente, ele precisava jogar futebol. Hoje ele precisa jogar futebol, mas ele precisa também aprender a se comunicar. Porque quando ele fizer o gol e ele for interpelado por um jornalista, ele vai ter que falar. E o jogador de futebol nem sempre é uma pessoa que veio de uma classe A e B. Muitos deles vieram da classe C e mais B, humilde, sem formação,
sem qualificação. E ele é treinado. Cara, você vai ter que aprender a falar para a mídia, porque você também é um elemento de mídia. Porque você vai vender propaganda, você não vai fazer gol. Então, o mercado mudou. É verdade que, do ponto de vista nosso, que somos de uma geração um pouco mais antiga, o conteúdo está ruim. Eu me preocupo com isso, eu tenho 4 filhos, você sabe bem disso, e eu procuro inserir na formação deles, hoje já são homens, mas conteúdo de qualidade, porque o que está sendo oferecido, do meu ponto de vista, realmente está pífio, está de baixa qualidade. Mas o mercado está assimilando. Né? Quem compra hoje os produtos que o rádio vende, que a televisão vende, é a dona de casa, é a pessoa com baixa qualificação, que não tem nenhum demérito nisso. O fato de eu ser pós-graduado, de eu ter mestrado, foi uma oportunidade que a vida me deu, mas eu não sou melhor do que ninguém. Agora, me torna mais exigente, claro. Mas eu não sou a referência do mercado. Se alguém quiser vender para quem tem mestrado e doutorado, vai vender pouco, então vai ter que vender produtos muito caros, vai vender Mercedes, vai vender carro caro. E a maioria da população não consome pode. Isso. Então, se eu estou no rádio, se eu estou na televisão, se eu estou na publicidade, eu tenho que entender que o mercado está consumindo isso. É verdade, eu concordo plenamente com o que você está falando, e eu até fico orgulhoso, porque, de uma certa forma, eu ajudei a influenciar até a rádio da qual saí, modestamente. Por quê? Porque o nosso Eliseu sabe disso. Havia uma dificuldade muito grande de imagem, de mostrar a imagem. Você, quando me via eventualmente naquela emissora, você me via com um distanciamento enorme, que era uma mesa enorme, uma carinha desse tamanho, atrás do microfone desse tamanho. E eu pergunto para o meu espectador, cadê os microfones? Não tem microfone. Você vai ver, tem um microfone sim embutido na câmera, mas não tem o microfone que afasta e que tira a cara do cidadão. E o rádio ainda não se convenceu disso. Isso é um detalhe que tem que ser mudado. Outra coisa que é interessante, a gente tomando a aula dos grandes debatedores, como foi o Haroldo de Andrade, por exemplo, a gente tem que tirar a mesa da frente dos debatedores. A gente tem que fazer o que nós estamos fazendo, o que a televisão faz, dá a conotação da informação, porque quando você bota uma mesa e um microfone maior que uma cara na frente de um debatedor, vai ficar desinteressante rapidamente. É verdade. Não é isso, ô Cirilo? Não, eu concordo, Fernando, é isso aí, você tem inteira razão. Agora, quanto ao que o Gemuel estava dizendo, eu estava pensando aqui com meus botões, e o negócio é o seguinte, hoje a informação é muita. Antes a gente não tinha tanta informação como tem hoje. E tem que ser ágil. Pois é. E você tem que assimilar. Agora, o que está vendo? Está vendo a segmentação. Está vendo a segmentação. Eu dou exemplo na música, por exemplo. Certo. Eu fui um jovem que curtia bossa nova, rock, jovem guarda, sertanejo, curtia tudo. Eu tenho uma ampla, vamos dizer, cultura musical, até pela experiência. Pois é. O Sérgio Barcelos está te perguntando, Cirilo Reis, como está a audiência da Rádio Nacional? É específica, né? Está dentro dessa segmentação tradicional. Justamente. A audiência da Rádio Nacional, agora com a nova filosofia, está melhorando bastante e está havendo umas mudanças em determinados setores que eu tenho certeza que a Rádio Nacional sempre vai... E você está todos os dias de 8 às 10 da noite. De 10 à meia-noite. De 10 à meia-noite, perdão. E olha que eu sei que é de 10 à meia-noite. Todos os dias. Muito bem. Mas aí, Fernando, hoje existe guetos, tribos, né? Vamos supor, o cara que conhece rock é só rock. Se você pedir para falar de sertanejo, não conheço, nunca ouvi isso aí. E mesmo assim, o cara do samba, o outro do outro ritmo, do funk, por exemplo, é só funk. E antes não, a gente tinha uma informação geral de tudo. Eu acho que é devido à informação excessiva que não dá para a pessoa assimilar tudo, aí ela segmenta. Agora, Eliseu, com a experiência de tantos anos que você passou em São Paulo, há muita diferença do rádio de São Paulo para o rádio do Rio de Janeiro? Existe. Para melhor ou para pior? Não, eu acho que o rádio no Rio é tudo muito alegre, né? Eu falo que mesmo os comerciais no Rio é tudo para cima, você faz um comercial de joalheria lá em cima. E São Paulo é um pouco mais tranquilo, assim, né? Mais comedido, né? O rádio popular é parecido em todos os até lugares, porque alguns que lá estão, como Paulo Barbosa, Paulo Lopes, foram também egressos do Rio de Janeiro e mais particularmente
o Paulo de Petrópolis, o Barbosa, né? E o Lopes lá de Umbá, nascido em Umbá, mas feito em Juiz de Fora. Muita gente do Sul. Você é do Rio Grande do Sul, Tia? Paulo Lopes é de Ponte Nova. Hein? Paulo Lopes é de Ponte Nova. É de Ponte Nova, exatamente, bem lembrado. Mas é que ele começou no rádio em Umbá. Começou no rádio, ou em Ponte Nova, talvez, não sei. O fato é que ele saiu comigo para ir para a Rádio Tatiaia. Imagina, eu sou uma antiguidade do rádio, né? No ano de 1969. O Paulo foi bater lá na minha casa e a gente foi fazer um teste com o Fredo Raimundo na Rádio Tiradentes. Diga. Você pode ver que nas capitais tem pouco locutor, pouco radialista que é da própria capital. Realmente é do interior. É verdade. Porque ninguém começa numa rádio Globo, numa rádio Tupi. Você começa naquela rádio... na rádio do interior. Eu comecei numa rádio de fora, pequena. Você se acha preparado, aí você vem para a capital, aí você sofre pra caramba até conseguir... Com a cara e a coragem. Acompanhar. Era assim, né? Porque não é mais. Hoje não. Hoje tá... Qualquer um faz, como você falou. Qualquer um nesse particular até melhorou, né? Pois não? Porque hoje em dia há mais o próprio jornalismo, oportunidade. Se houve um jornal, por exemplo, o cara senta ali, ele gagueja, a entonação, ele não sabe ler. Eu sempre peço a Vênia, um momento de descontração, para contar uma história, que essa história me foi autorizada de contar e está nesse livro aqui, 50 anos de comunicação, que até o Gemuel, eu tive a honra de ter o Gemuel quando do lançamento há 4 anos, né? E o Oduvaldo Silva, não o Divaldo, um abraço para ti, que também é um grande locutor, o Oduvaldo, Show dos Bairros, da Mundial, a Rádio Mundial quando era o auge e tal. E o Oduvaldo, que tem isso, né? Tem aquele locutor que é só colocação de voz. Ele é extraordinário, mas ele preferia sempre aquilo que estava escrito e tal, né? Tem aquele do improviso, como eu e outros tantos e tal. E ele foi fazer o primeiro noticiário da vida dele, se não me falha a memória, na Rádio Tupi de São Paulo. Falou: Fernando, pode contar essa história. E toda vez que eu conto, as pessoas riem. Então, ele pegou um noticiário, chegou apavorado, esbaforido, como acontece às vezes quando você está iniciando alguma coisa, né? Oração na boca, e vinha a manchete. E ele falou: vão acabar com a viadagem em São Paulo. Era vadiagem. Meu Deus! Professor Gemuel... Hoje em dia dá até morte. É verdade. Ele, com todo respeito, os homossexuais ficaram apavorados. Mas, professor Gemuel, por favor, se quiser deixar algum contato, alguma coisa, quiser suas palavras finais, eu quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. Eu quero fazer um adendo aqui, Fernando, que foi citado aqui o nome da Gisele Bündchen, né? Sim. E a Gisele Bündchen é um caso clássico de uma nova realidade na mídia. Ela não é uma mulher linda, não. Ela é uma mulher normal, é bonita. E alta e tal, mas não é. Ela não é extremamente magra, ela é curvilínea. A gente viu aí há pouco tempo, aí não me lembro exatamente qual foi a abertura da Olimpíada, né? Foi. Ela desfilando como uma brasileira. E há pouco tempo atrás, eu estive em Paris. E uma daquelas ruas laterais ali do Louvre, onde tem o Museu do Louvre, conheço ali, tinha uma rua inteira coberta com o outdoor da Gisele Bündchen. Eu falei: gente, eu estou no Brasil, isso aqui, essa mulher eu conheço. É verdade. Então, é essa nova realidade. Ela não tem uma voz maravilhosa, quem já ouviu ela falando sabe disso. Exato. Mas ela representa muito bem a mulher brasileira, a mulher normal, né? Sim. Obviamente, claro que com todos os adornos que a riqueza pode trazer. Fazendo uma referência aqui ao que já foi dito também, o mercado hoje tem muitas opções, você tem que procurar um nicho, né? Você vai trabalhar com funk, trabalha com funk, você vai trabalhar com samba, trabalha com samba, e tem mercado para todo mundo. Inclusive para vender espada de samurai, tem mercado. Exatamente. Eu queria também agradecer mais uma vez pela participação, sou assim um entusiasta do seu empreendimento. Eu sou seu fã. Poxa, muito obrigado. Agradeço a você, agradeço como cidadão carioca, como cidadão brasileiro, pela sua iniciativa de fazer essa mídia, né? Nos dá a oportunidade de falar o que a gente pensa sem nenhum tipo de censura. Muito obrigado. Quero dizer que agradecer pelos elogios que você me faz, a maioria deles estão superfaturados. E se eu for conhecido por alguma coisa, eu quero que eu seja conhecido como alguém da área acadêmica, que estuda, que gosta de estudar e que gosta de compartilhar o conhecimento. E dentro do meu trabalho, eu sou um consultor de negócios, né?
e gosto muito dessa área. Portanto, sempre que você me convidar, irei contribuir nessas áreas. Muito já obrigado. está membro permanente aqui. Né? eu que você falou em Paris, um abraço para o Cirnei Pelacino do Amaral, meu amigo de infância, jogávamos muitas peladas juntas, na época que era Campinho, né? E hoje está lá em Ouro Branco, Minas Gerais, está mandando um abraço. Valcir Martins, o rádio voltará a ter profissionais de rádio ou as mudanças são irreversíveis? Eu acho que vai mudar o nível do profissional. Você vai ter aqueles sempre excepcionais e vai ter os mais ou menos, que a vida é assim, né? O William Laranja, nosso querido biólogo, doutor William Laranja, o que participa aqui dos nossos debates também, para nossa honra, hematólogo, é um homem extraordinário. E quero ser feliz dos Santos, está assistindo, então tá bom, quero ser feliz dos Santos. Mas a história de Paris é o seguinte, eu e Samir estivemos em Paris há 2 anos atrás. E são 2 historinhas, mas que eu não posso perder a oportunidade. Logo, quando o avião estava aterrando, eu estava pensando, meu Deus, eu tinha que estar em Londres. Por quê? Porque eu falo inglês. O meu francês é um francês macarrônico da época do ginásio. Eu era bom estudante de francês. E comecei a ficar preocupado, né? E acabou que nós descemos no aeroporto de Orly, que fica longe. O aeroporto de Orly não é o Charles de Gaulle, né? E é muito maior que o Charles de Gaulle. E eu falei com a Samira, cheio de soldado, com metralhador e tal, eu quero saber onde é que eu pego o táxi. Aí eu fui para uma área toda envidraçada, tinha uma senhora muito elegante com outro senhor. E eu falei para a mulher, s'il vous plaît, le taxi, ça la gauche, que quer dizer a esquerda e tal. Eu entendi, fiquei maravilhado com esse francês extraordinário. E eu fiquei tão entusiasmado que eu saí, dei uma topada no vidro, rapaz. O óculos fez assim, ó, assim. E a hora que eu estou tentando me recompor, né, de o que houve, né, eu vejo um senhor rindo debaixo do braço da mulher, porque aparecia a cara dele, pá, 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 pá. E a mulher olha para assim, oh, je suis désolé. Aí eu fiz isso em vinheta de rádio, com o Marlon Jordão, quer dizer, eu estou desolado. E a outra situação é essa, quando nós saímos ali pela Montparnasse, não sei o quê, para poder achar um lugarzinho para comer, dentro das nossas condições, possibilidades, coisa de paulista criado em Minas Gerais. Então, a gente olha para cá, olha para lá e tal, e eu vi um senhor, falei, e me disseram o seguinte, antes de comer, nós íamos fazer aquele tour, né, daquele ônibus lá, de 2 andares e tal. O senhor pega na L'Opéra, que é a ópera de Paris. Lá em frente, não sei o que, eu falei em inglês com o cara respondeu em inglês para mim. Falei, tá bom, a gente andou, e cadê do L'Opéra? Aí, daqui a pouco, eu vi um cara numa banca de jornal, eu falei, please, mister, where is the opera? Aí eu sou, I'm the same guy, quer dizer, eu sou o mesmo sujeito. Enquanto a gente estava andando, a gente tinha apanhado uma moto e foi abrir a banca. Voltou pro mesmo ponto. É verdade. Coisas de brasileiro. A terra é redonda. A terra é redonda. Ô Cirilo, mais uma vez, catitua aí o seu programa, que eu acho que é realmente um dos melhores. Cirilo, é um show de comunicação. É um amigo querido, membro da Confraria dos Amigos do Rádio, a qual eu tenho a honra de ser patrono, né? Um abraço para o Fernando Pereira, nosso presidente. Você é membro do conselho, né? Você é membro do conselho. Por favor, programa às 10 horas da Rádio Nacional. De segunda a sábado, de 10 à meia-noite. Quem gosta de recordar aqui os sucessos nacionais e internacionais, anos 60, 70, 80, 90, começa lá embaixo e vem até o que já foi sucesso eu toco. Tá certo. Um abraço para o Amaury Santos. Amaury Santos, nosso diretor lá. Para o nosso amigo também, Marcos Gomes. Marcos Gomes, coordenador. Mas parece que o Gemael citou agora há pouco aqui a palavra censura, né? Aí estou me lembrando que hoje fala-se muito que não existe censura, né? Mas será que não existe? Existe uma coisa, existe um patrulhamento hoje que eu nunca vi. Existe dependência comercial, né? Pois é. Dependendo de quem está pagando, você não pode falar, infelizmente. Mas o patrulhamento que existe mesmo no dia a dia, das pessoas comuns, quer dizer, isso para mim é uma forma de censura. Não, eu não precisa muito. Elas são judicializadas. Ontem eu ouvi uma... Não, e o preconceito que eu acho pior. Porque ontem eu vi uma coisa que eu vou naturalmente preservar a pessoa que estava falando comigo, que disse assim, eu não voto em evangélico. Eu falei, peraí, eu sou espírita e voto. E o outro, então eu não vou votar em católico, eu não vou votar em ateu? Não.
depende da qualidade da pessoa. Claro. Você não pode discriminar uma pessoa pela parte que ela faz parte. Isso aí, não é isso? Concordo. E infelizmente existe muito isso. Agora a pessoa não pode misturar a religião com os ativo. seus deveres. Não. Eu vou falar aqui, o que eu vou falar é porque eu votei nele. Sei. Eu votei no Crivella. Certo. E o Crivella já não foi entregar a chave ao Rei Momo. Para mim, aí já começou mal, porque o prefeito não tem que ter religião. Ele tem que ir ao terreiro de Umbanda, ele tem que ir lá no Sambódromo entregar a chave ao Rei Momo. Ele é o prefeito ali, ele não é evangélico. Fica dado o recado. Fica dado o recado. Okay. Tá certo. Eliseu Pacheco, meu querido amigo, você quer deixar algum telefone para contato, alguma coisa? Dê a sua mensagem final e eu espero tê-lo aqui outras vezes. Quero mais agradecer o convite, ter vindo aqui, dizer que a gente fica aqui torcendo pelo rádio, que... Vai ter a rodada do cafezinho daqui a pouco. O rádio sobrevive. Tá certo, querido. Obrigado. Um abraço grande. Uma das grandes vozes, admiro o Eliseu, impressionante. O Eliseu é um locutor, digamos assim, da qualidade do Cirilo Reis. Padrão, patamar de Antônio Carlos Bianchini, esses grandes do rádio que nós... Em extinção, mas ainda interessantes, né? Muito bem. Eu queria, no final do programa, eu acho que é uma homenagem a nós todos que estamos... Eu já estou na terceira idade. Eu descobri aí o Simão Cecides, que agora está inaugurando a quarta idade. Deve estar fazendo nem benefício próprio. Eu estou na segunda idade. Mas você, né? Tá bom. Então, eu já falei que você, ultimamente, não tem sido muito verdadeiro. Eu vou... Mas eu contei uma história aqui. O programa está tão bom que eu estou esticando ele um pouquinho. Vai estourar um pouquinho. Eu contei uma história aqui ontem, que é uma mentirinha às vezes faz parte do show, né? Você não vai encontrar com um cara saindo de coma e vai dizer, nossa, você está horrível. Né? Você vai dizer, não, você está muito bem. Né? Não é? Tem essas coisas. E durante muitos anos, eu contei essa história, eu vou reiterar, durante muitos anos no rádio, eu contei uma história atribuindo uma frase a um grande político mineiro chamado José Maria Alquimim, que não era Alckmin. A gente falava Alquimim naquela época. José Maria Alquimim, se não me falha a memória, eu falei até que era vice-governador mineiro. Não, ele era vice-presidente da Câmara, ou presidente da Assembleia Legislativa de Minas. E eu era estagiário de jornalismo na Rádio Itatiaia. E o Zé Lino de Souza Barros, que hoje é vereador e estava na Rádio Itatiaia, falou, garoto, você pega um gravador, que é um gravador desse tamanho, né, e vai lá gravar e sabe por que o cara está brigando com o governador Israel Pinheiro. Eu quero saber isso. Eu fui, gastei a fita toda e o homem não falou. Né? Então a história verdadeira, que é essa, quando eu saí, ele falou, você está chateado? Eu falei, não, eu estou chateado porque o meu diretor, preciso desse emprego, o meu diretor disse, professor, falar qual é a razão da briga. Aí ele falou, filho, não esquenta não, que isso é coisa de política. E tudo bem, foi isso. Aí eu fantasiei, a história do escritor, né? Eu fantasiei no rádio que eu tinha uma frase, que eu acho que até é uma frase boa, mas eu achava que eu tinha que botar na boca de uma pessoa mais emblemática. E essa pessoa seria o Zé Alquimim. E eu fantasiei o seguinte, que ele teria dito, meu filho, aprenda a ler, a ouvir as pausas e a ler nas entrelinhas. Mas a frase é minha. Olha, gente, então eu quero fechar o programa do dia de hoje com o poema Solidariedade. Eu tenho feito sempre um poema, não só de minha autoria, vou fazer de outros também, mas esse é meu mesmo. E diz assim, já o quebrado pelo tempo, nada mais esperava não ser a ida para os campos insólitos do não se sabe onde. Do jovem bonito de outrora, sobravam sonhos e sonhos agora, e um passante despercebido e velho, capaz de ouvir em meio à fala perdida a exaltação da juventude e a intolerância da velhice. Já desprovido da vaidade dos anos idos, pus-me a lembrar o rapaz que fui. De olhos cativantes, voz sensual, pelo menos pensava, e ombros largos. E as muitas mulheres que ao meu caminho se curvaram. Naquela época também eu julgava ser o jovem do mundo e o mundo dos jovens. E via num misto de intolerância e pena os perdidos velhinhos nas praças da vida. Já viveram tudo que tinham de viver. Era o meu pensamento conformista. Doce ilusão essa minha.
Não tinha a experiência de ser velho como hoje sou. E de me olhar no espelho e descobrir, em meio a rugas e brancos cabelos do eterno menino, o mesmo sentimento. Quando pelas vielas da rua agora eu passo, e vejo a criança fugir de medo ou chamar-me de vovô, e a menina moça chamar-me de assanhado, dá-me imensa vontade de esclarecer o ledo engano. Olha, sou jovem ainda, meu corpo não aparenta, mas será que vale a pena? Não, basta-me saber quem sou. No meu corpo ao quebrado e sem o encantamento de outrora, ainda habita a beleza do adolescente. Somente eu acredito agora. Abraço grande. Como é essa, Zé?